Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula do número 52 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a flexão de grau dos substantivos, né? Nós já estamos estudando aí algumas aulas, a flexão de número, e agora nós vamos estudar a flexão de grau, ok? E os objetivos para a nossa aula são: nós vamos reconhecer o tipo de flexão de grau que eu tenho nos substantivos. Nós vamos ver que essa flexão de grau pode ser de 3 maneiras, né? E também fazer a flexão de grau corretamente, ok? Eu peço que vocês separem o material para a nossa aula, peguem o caderno de vocês, deixem aberto lá na matéria de português, né? Coloquem o assunto da aula, flexão de grau. Tenham em mãos lá o caderno, né, aberto, lápis, caneta e a borracha para vocês anotarem durante a aula aquilo que a prof vai pedindo, tá bom? Muito bem, né? Então, para começo de conversa, nós precisamos saber o que é a flexão de grau, tá? Então, pessoal, a flexão de grau acontece toda vez que eu vou mudar os substantivos para o aumentativo ou para o diminutivo. O prof trouxe 2 exemplos para vocês, né? A palavrinha bola, né? Eu vou passar para o aumentativo bolona ou para o diminutivo bolinha. Então, aqui eu fiz uma flexão de grau, né? Eu aumentei o tamanho da bola quando disse que era uma bolona, ou eu diminuí quando a bola é menorzinha, né? Mesma coisa com a palavrinha peixe. Peixinho ou peixão. E aqui eu fiz o contrário, ó. Eu passei primeiro para o diminutivo e depois para o aumentativo. Então, o que é a flexão de grau? É a mudança que eu faço no substantivo, ou para o aumentativo, ou para o diminutivo, ok? Muito bem. Lembra que a prof disse que a flexão de grau tem 3 jeitos, 3 maneiras? Olhem as 3 maneiras aqui. Eu tenho o grau normal do substantivo, no qual ele não está nem no aumentativo e nem no diminutivo. Olha a palavrinha cachorro, né? Eu tenho o grau aumentativo, onde eu passo, né, aumentando o tamanho do cão, cachorrão. Eu tenho o grau diminutivo, cachorrinho. Então, os 3 tipos de graus, vocês anotem lá no caderninho também de vocês. O grau normal, o grau aumentativo e o grau diminutivo, ok? Regra geral para a gente formar o aumentativo e o diminutivo dos substantivos, né? Então, geralmente, para formar o aumentativo, o que é que a gente faz? Acrescenta o ão ou o finalzinho ona na maioria das palavras. E o diminutivo, na maioria das palavras, o que é que eu faço? Eu acrescento o finalzinho inho ou inha, né? Ou zinho ou zinha nas palavrinhas. Isso é super fácil, né? Ó, dente, dentão, dente, dentinho. Estão vendo o finalzinho que eu acrescentei, né? Claro que eu tive que tirar o E aqui por uma questão de sonoridade da palavra, né? Fazer a adequação necessária para ficar o som agradável aos ouvidos. Casa, casarão ou casão, existem 2 formas para fazer o aumentativo da palavrinha casa. Ou diminutivo, casa, casinha, né? Então, aqui eu fiz uma flexão de grau nesses substantivos, ok? Importante nós sabermos também que existem substantivos que formam esse grau, né? Essa flexão de grau, de maneira diferenciada. E nesse caso, eles têm um finalzinho diferente do inho e da inha, né? Do zinho e da zinha, do ão lá do aumentativo e do diminutivo. Por exemplo, olhem só, forno, forninho, aqui ainda está igual, mas olhem o aumentativo, fornalha. Então, uma fornalha é um forno grande, né? Casa, casebre,
Posso formar o diminutivo como nós vimos ali, casinha. Mas a palavrinha casebre também é diminutivo de casa, né? E o aumentativo casão, que vocês já viram ali antes, que a prof mostrou, né? Muito importante também, né? Vocês conhecerem essas exceções para vocês terem lá em mente, né? Que isso também está certo, tá? E também é bom saber que nós temos sufixos. O que é o sufixo? É esse finalzinho da palavra que vai indicar esse aumentativo e esse diminutivo. E esse sufixo, ele vai ter sempre esse significado. Se vocês verem esse finalzinho, ele vai indicar diminutivo ou aumentativo. A prof trouxe para vocês os principais sufixos aumentativos e os principais sufixos diminutivos. Vamos lá? Então, olha só. Esses são os diferenciados, lembram? Não é mais o inho e a inha, né? O zinho e a zinha igual, né? Papelzinho, mamãezinha, por exemplo, né? É o diferenciado. Então, o finalzinho aça, ele vai ser um indicador de aumentativo. E olha o exemplo que a prof trouxe para vocês. Caraça é o aumentativo de cara. Então, se tem uma cara bem grande, você tem uma caraça. É um sufixo aumentativo. Por exemplo, uma barcaça é um barco grande, que é o mesmo finalzinho. Eu trouxe a palavrinha caraça porque a barcaça de cara lembra barco, né? A gente já sabe o que é. Então, a gente aprende o sufixo e aprende também uma palavrinha nova, a palavrinha caraça, que é o aumentativo de cara. Outro, aço, finalzinho aço. Finalzinho é sufixo, não é o aço lá, né? Calhamaço, o que é um calhamaço? É um livro que tem, ou um caderno que tem muitas folhas, então tem um calhamaço de páginas. E esse calhamaço é indicador de aumentativo. Outro sufixo alha, por exemplo, a palavrinha muralha. O que é uma muralha? Um muro enorme, grande, né? E o finalzinho uça, que dá o aumentativo de dente, dentuça. Ó o bichinho aqui com a dentuça, né? Bichinho com a dentuça. Então, aqui, a palavrinha dentuça é um aumentativo do dente. Como é que eu sei disso? Através do sufixo. Então, esses aqui são todos sufixos aumentativos. E aqui a prof trouxe uma imagem da muralha da China, para vocês botarem aqui na cabecinha de vocês e nunca mais esquecerem, que a palavrinha muralha é o aumentativo do quê? De muro. Olha o tamanho desse muro, né? É enorme, aqui é só um pedacinho dele. Ele segue e vai lá, né? Muito além ainda da foto. Então, a palavrinha muralha é o que mesmo? Aumentativo de muro. E o que é que eu vou memorizar aqui? O sufixo alha é um sufixo aumentativo, beleza? Muito bem. E os sufixos diminutivos? Lembrando que sufixo é sempre o pedacinho que eu coloco lá no finalzinho da palavra, né? O sufixo é o finalzinho da palavra. Sufixos diminutivos, então. O sufixo acho, por exemplo, a palavrinha riacho. O que é um riacho? Ó, o riacho aqui, né? Ó, um rio bem pequenininho, parece um valetão, né? Então, o riacho, a palavrinha riacho é diminutivo do rio. E como é que eu sei disso? Pelo sufixo. O finalzinho ebre, o sufixo ebre, é também diminutivo. Olha a palavrinha casebre, diminutivo de casa. O finalzinho eco, como em padreco. Padreco é o diminutivo de padre, né? O finalzinho ejo, de vilarejo. Então, o que é um vilarejo? Uma vila pequenininha, né? É diminutivo. Eto e eta, o diminutivo, né? Sufixo diminutivo, como em maleta, como em graveto, por exemplo. Se você tem um graveto, é um pedacinho de pau pequenininho, né? O graveto. Por quê? Porque o finalzinho eto é diminutivo. Se eu sei disso,
eu posso saber o significado de uma palavra que muitas vezes me soa estranha, né? Meu Deus, o que é um padreco? Ah, lembra padre, ok. Se eu sei que o finalzinho é diminutivo, eu sei que padreco é diminutivo de padre, entenderam? Bem legal, né? E o finalzinho isco, que também é um diminutivo, é um sufixo diminutivo, como, por exemplo, na palavra chuvisco. O que é um chuvisco? Aquela chuvinha, né, fininha. Pode fazer também o diminutivo tradicional, chuvinha? Pode, mas o que vocês precisam compreender, né? Que a palavrinha chuvisco também é uma flexão de grau e é o grau diminutivo, tá bom? Eu peço que vocês anotem lá no caderninho de vocês esses diminutivos aqui, esses sufixos diminutivos, beleza? E os aumentativos, mesma coisa, anotem lá no caderninho de vocês. Pausa um pouquinho o vídeo, toma nota e continua, tá bom? Adiante então. Nós podemos também formar o grau aumentativo e o diminutivo através do acréscimo de adjetivos. O que são os adjetivos? As palavras que indicam características. Vejam só, casa minúscula e casa pequena. Também eu fiz uma flexão de grau quando eu passei a palavra minúscula, né, para minha construção, para minha frase, quando eu escrevi a palavrinha minúscula, eu fiz uma flexão, porque deixou de ser uma casa normal, né, e passou a ser uma casa minúscula, passou a ser uma casinha, por exemplo, né, ou casa enorme, casa grande, boca pequena, boca grande, forno reduzido, forno gigantesco, eu fiz essa flexão também, ok? E agora nós vamos aprender a diferença de nomenclatura de nome para essas formações de aumentativos. Então eu vou chamar de aumentativo sintético aquele aumentativo que eu faço acrescentando um sufixo na palavra, como por exemplo, forninho, diminutivo, casebre, diminutivo, né? Ou casarão, aumentativo, muralha, aumentativo. Aí eu fiz a flexão no grau aumentativo ou diminutivo sintético. Esse assunto, pessoal, vocês vão estudar com mais detalhe lá nas séries seguintes, tá? A prof tá mostrando para vocês que existe, tá? E nós temos também o grau aumentativo ou o grau diminutivo analítico. Qual é esse? Esse que a gente acrescenta um adjetivo. Menino grande, menino pequeno, em vez de eu dizer meninão ou menininho, ok? Então, eu tenho duas formas de se fazer o grau aumentativo ou o grau diminutivo, né? O sintético, que eu acrescento o sufixo na palavra, ela fica sendo uma só ainda. E o analítico, quando eu acrescento uma nova palavra, que é o adjetivo, ok? Muito bem. E com essa diferenciação, nós vamos terminando a nossa aula, né? Então, não esqueçam, o que é a flexão de grau? É a mudança que eu faço para o aumentativo ou para o diminutivo. Essa flexão pode ser o grau normal, né? Por exemplo, menina, pode ser o diminutivo, menininha, pode ser o aumentativo, meninona, né? Eu posso fazer como esse grau? Acrescentando uma palavra, menina pequena, menina grande, ou eu posso apenas acrescentar o sufixo, né? Menininha, meninona e assim por diante com os demais substantivos. Beleza, pessoal? Não esqueçam de fazer atividade, né, sobre esse assunto para finalizar a aula. A gente se vê, então, numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.